Glória a Deus, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje é dia 11 de junho de 2015. Me chamo Ana Paula, para quem não me conhece. Nós estamos aí fazendo uma explanação de alguns capítulos do livro de Jeremias. Há 4 dias atrás nós começamos com o capítulo 1 do livro de Jeremias. E hoje a gente está no capítulo 6. E eu vou continuar com ele enquanto Deus trazer no coração, né? Essa bênção de poder ler esse livro. Hoje é quinta ainda, penso que hoje, amanhã a gente consegue trabalhar. Peço perdão aos irmãos, eu estou com o filho em casa, estão de férias. Então pode ser que em alguns momentos vai ter alguma interrupção, pode ser que sim, pode ser que não. Mas a gente precisa caminhar avante, caminhar com a obra de Deus. Meus irmãos, o livro de Jeremias é um livro extremamente atual para nós. Jeremias, nos seus primeiros capítulos, ele vai profetizar contra a cidade de Israel, Jerusalém, inclusive contra Judá, as 12 tribos. E ele anuncia que a desgraça estava vindo, ele anuncia, e o povo rebelde, o povo duro, o povo áspero, não aceitavam, porque na época que ele está aqui, agora no capítulo 6, vocês vão poder perceber isso, o povo estava numa boa condição, estava todo mundo numa cidade tranquila, como um jardim, e Jeremias está dizendo, eu estou vendo que está vindo, a destruição, e o povo não deu ouvidos, até que ela veio realmente. Isso aqui que nós vamos ler também no capítulo 6, vai nos lembrar um pouco do holocausto judeu que teve na época do Hitler. Aquele holocausto, ele também espelha muito bem como aquele povo estava quando eles foram pegos. E olha, o holocausto judeu, ele não foi nem em Israel, não, né? Porque eu conheço muito pouco, porque como é uma história muito triste, eu não tenho muita coragem de ver a coisa a fundo. Eu não tenho coragem. Mas assim, o pouco que eu já vi, alguns filmes que a gente vê, eles estão na Polônia, eles estão na Itália, eles estão na França, eles estão na Espanha, eles estão em Portugal. Então eles estavam espalhados já para a Europa, pela Europa fora. Alguns fugiram para os Estados Unidos, quem teve condição de escapar do Holocausto. Alguns pouquíssimos conseguiram sobrar escondidos por famílias de outras nações. Franceses esconderam famílias judias, italianos esconderam famílias judias, e espanhóis e etc. Pouquíssimos. Teve família que tentou ajudar e foi morta junto, porque foram pegos e tal. Mas a maior parte foi completamente exterminada. Tiveram alguns que sobreviveram, foi quando, se eu não me engano, a Inglaterra, junto com outro país, ela conquistou, ela venceu a guerra do Hitler, ela venceu a guerra e ali se libertou alguns prisioneiros de guerra. Foram os últimos, que já estavam para ser mortos, muitas vítimas magras, muitas pessoas já em estados, mas muitos escaparam. E a gente hoje vê documentário com relatos, de vítimas que conseguiram escapar, dos campos de concentração. Então, assim, Jeremias 6, ele vai sendo lido e ele vai trazendo à memória todos esses fatos que ocorreram. Só que ele descreve um comportamento de pessoas, o modo como elas se comportavam, muito parecido com o que está acontecendo nos dias de hoje no mundo inteiro. É por isso que a Bíblia fala da grande Babilônia, a grande Babilônia, tá? Porque Babilônia é confusão e tudo começou na Babilônia. Deus, ele começou no Jardim do Éden com Adão e Eva. Satanás, ele também ali partiu, mas Satanás fundou a sua primeira cidade chamada Babilônia. E dali ele tem implantado o reino babilônico de geração em geração, de século em século. Ora foi a Babilônia de Nabucodonosor, ora foi a Babilônia católica que fez a Inquisição, agora a Babilônia parece muito com os Estados Unidos, mas ela está caminhando para abranger a nível mundial. Porque se você para analisar, a Babilônia atual, ela é o estado do Iraque, o país do Iraque.
tá? Aqui eu vou falar uma coisa, eu posso estar falando uma grande besteira, mas se eu não me engano, no Iraque também a gente tem os muçulmanos, ok? E eles estão aí nesse movimento que a gente tem acompanhado pela televisão, ok? Essa Babilônia atual do Iraque. A chamada Babilônia romana, a gente já tem visto o Papa rodeando aí, tentando fazer ecumenismo, né, juntar todas as religiões, fazendo sempre acordos. Eu estou vendo falar agora aí, já há alguns anos, eles estão tentando aprovar a lei dominical, quer dizer, o Papa quer fazer, por exemplo, nos Estados Unidos, que é o domingo, venha a ser o dia santo. Entre outras coisas, e os Estados Unidos, a Babilônia política, porque você vê o presidente dos Estados Unidos em tudo quanto é país do mundo. Obama vai no Brasil, Obama vem na Itália, Obama vai nos países orientais, vai lá, vai cá, vai lá e faz acordo, decide coisas, né? Ontem chegou para mim uma notícia que parece que Obama ele decretou já que Israel já não vai ser mais Estado, uma coisa assim. Eu não li muito, porque como eu tô com os dias meio corridos, infelizmente, eu não tô conseguindo adentrar muito em todos os fatos. Eu vejo muita coisa por cima e aquilo que eu vou podendo absorver, justo para mim não ficar perdida, né, cega, no meio do mar de problema que o mundo se encontra, eu não quero ficar cega. Então, alguma coisa eu consigo me orientar. Então a gente tem essa chamada Babilônia mundial atualmente, porque nos 4 cantos do planeta a gente já vê o espírito babilônico agindo no mundo. E quem é o patrão, quem é o príncipe, quem é o responsável que trouxe toda a ideologia do sistema babilônico no mundo? O anticristo, não ele em si, mas Satanás. Satanás, o espírito dele vai dar poder, né? Satanás ele vai dar poder para o anticristo e ele vai fechar o sistema babilônico da história humana, da era humana na Terra. Então, Jeremias, ele no capítulo 6, ele nos relata realmente todas essas coisas. Ele vai relatando para nós todas essas coisas. E ele é um capítulo grande também, né? São capítulos grandes e a gente vai ler, ok? Eu vou procurar só ler mais para não parar toda hora, porém, se precisar parar, a gente para. Olha só. Fuja para um lugar seguro, povo de Benjamim. Fuja de Jerusalém. Toquem a trombeta em Tecoa. Ponham um sinal em Bet-Aquerem, porque já se vê a desgraça que vem do norte, uma terrível destruição. Olha só, quando Jeremias diz, né? Fuja, toca a trombeta, corre, se prepare, faça alguma coisa, porque já se vê a desgraça que vem do norte, uma terrível destruição. A gente pode também colocar em paralelo esse tipo de alerta que Jeremias soltou aqui com o que está acontecendo hoje. Hoje a gente vê pessoas dizendo, fujam das localidades de costa, né, onde tem mar, fujam de cidades bagunçadas, onde você não poderia talvez caminhar com carro, né, se você precisa correr. Olha, já está vendo a destruição, olha o pecado que está assim assado. Hoje está sendo levantado um alerta. Acerte sua vida com Deus, porque Deus está para levantar juízo. Então a gente coloca muito em paralelo esse tipo de advertência que a Jeremias faz aqui com o que está acontecendo hoje. Quando você lê Jeremias, você vai pensando nos fatos que você tem acompanhado já atualmente, no nosso tempo. E você vai vendo como que é parecido. Então, se a gente vê isso aqui, que aconteceu mais ou menos há mais de 4.000 anos atrás, isso? 4, 5, 2, sei lá quantos mil anos atrás, 2.000 anos é seguro. Se isso já aconteceu nesse período, e aconteceu, tudo que ele falou aqui foi se cumprido, né? Então, podemos ter certeza que agora também vai acontecer. O nosso tempo está muito pior do que o tempo de Jeremias. Jeremias aqui, ele está falando com uma cidade, com o povo, com as 12 tribos de Jacó, né? Hoje a gente está falando a nível mundial. Hoje a gente está falando literalmente a nível mundial. Então, assim, aumentou a proporção das pessoas, aumentou a proporção do pecado, aumentou a maldade, se esfriou o amor. Nós estamos vivendo dias de Mateus capítulo 24. Aí continua. Destruirei a cidade de Sião. Você é como uma bela pastagem, para onde os pastores vêm com seus rebanhos, armam as suas tendas ao redor dela e apacentam cada um no seu lugar. Olha, o mundo hoje, de um modo geral, ele é belo, né? A gente pode excluir essas cidades que já estão arrasadas aí com as catástrofes em geral, mas a maior parte do planeta Terra ele é muito bonito.
Você vê grandes cidades que estão funcionando, você vê cidades de campo, cidades de interior, você vê tanta coisa, né? E são belas. E aqui ele está colocando o cenário: destruirei a cidade de Sião, você é como uma bela pastagem. Diz que a cidade de Sião, diz que os pastores vinham com seus rebanhos, armavam as suas tendas ao redor dela e apacentavam cada um no seu lugar. Né? Preparem-se para enfrentá-la na batalha. Vamos, ataquemos ao meio-dia. Ai de nós, o dia declina e as sombras da tarde já se estendem. Vamos, ataquemos de noite, destruamos as fortalezas, as suas fortalezas. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Derrubem as árvores e construam rampas de cerco contra Jerusalém, ó cidade da falsidade. Cidade que deve ser castigada. E Deus continua: ela está cheia de opressão. Assim como um poço produz água, também ela produz a sua maldade. Violência, destruição é o que houve dentro dela. Doenças e feridas estão sempre diante de mim. Ouça a minha advertência, ó Jerusalém. Do contrário, eu, no caso Deus, me afastarei inteiramente de você e farei de você uma desolação, uma terra desabitada. Mateus 24:15. Assim diz o Senhor dos Exércitos: rebusque-se o remanescente de Israel tão completamente como se faz com uma videira, como faz com quem colhe uvas, e você repasse os ramos cacho por cacho. A quem posso eu falar ou advertir? Quem me escutará? Os ouvidos deles são obstinados, ou são ouvidos incircuncisos, ou são ouvidos duros, ouvidos rebeldes, ouvidos que não querem ouvir advertência. E eles não podem ouvir. A palavra do Senhor para eles é desprezível. Não encontram nela motivo de prazer. Mas a ira do Senhor dentro de mim transborda, já não posso retê-la. Derrama-se sobre as crianças na rua e sobre os jovens reunidos em grupos, pois eles também serão pegos com os maridos e as mulheres, os velhos e os de idade bem avançada. As casas deles serão entregues a outros, com os seus campos e as suas mulheres, quando eu estender a minha mão contra os que vivem nesta terra, declara o Senhor. Desde o menor até o maior, todos são gananciosos. Profetas e sacerdotes igualmente. Todos praticam o engano. Eles tratam da ferida do meu povo como se não fosse grave. Paz, paz, dizem, quando não há paz alguma. Ficaram eles envergonhados da sua conduta detestável? Não, eles não sentem vergonha alguma, nem mesmo sabem corar. Portanto, cairão entre os que caem e serão humilhados, quando eu os castigar, declara o Senhor. Olha o que eu disse. Olha como que você, ouvindo esses versículos de Jeremias capítulo 6, você já consegue visualizar o que está acontecendo nos nossos dias. E infelizmente, porque não é alegria, então eu acredito que a gente pode dizer, infelizmente, Deus diz que ele vai derramar a ira dele, inclusive, sobre as crianças na rua e sobre os jovens reunidos em grupos, pois eles também serão pegos. A Bíblia diz que Deus ele vai fazer sobre os velhos de idade bem avançada. Porque, meus amados, a Bíblia diz depois que quando eu estender a minha mão contra os que vivem nessa terra, declara o Senhor, desde o menor até o maior, porque todos são gananciosos. Sabe o que a gente observa? A gente observa o ser humano muito quando ele está na idade madura. Então, quando o ser humano ele já está na idade entre 18, 17, 17, 18, até os seus 60, 65, beirando 70 anos, aparentemente a gente olha para essas pessoas como se elas fossem fortes. E elas têm completa condição de responder pelos seus atos. Mas quando você vê uma criança e até um adolescente que é muito rebelde, você vê um adolescente e você fala, mas ele ainda não tem maturidade. Quando você olha a criança, você fala, ela não tem noção da maldade, ela ainda é inocente. Aí quando você olha o adolescente, não, ele não tem maturidade, então ele não sabe nem o que ele está fazendo. É quase como se nós quiséssemos dizer que o adolescente, o jovem, ele faz as coisas por culpa dos hormônios. Vocês já ouviram isso?
principalmente os meninos, né? Dizem que é porque os hormônios estão em transformação, então os meninos tendem, os rapazes tendem a agir como, né, potros, cavalos, né? E ali você justifica muitas ações, tá? Dos jovens. É quando começa a dizer tem que ter responsabilidade, ele não quer aprender a ter responsabilidade, ele não quer isso, ela não quer aquilo, né? O jovem, ele tende a caminhar muito com o vento. Aonde o vento bate e fala, aqui tá a nova moda, o jovem quer aparecer para todo mundo. Infelizmente, uma das piores épocas para se viver de um ser humano é a época da juventude, porque a maioria deles não tem controle. O jovem, a maioria, eles não têm condição de se concentrar na coisa correta. Eles querem viver nas aventuras. Eles querem mostrar para o mundo que eles são melhores do que todo mundo. Eles acolhem essa ideologia dizendo, eu sou jovem, eu sou piano, eu sou cheio de energia, eu sou bonito, eu tenho saúde, eu sou mais inteligente do que todo mundo, porque eu aprendo tudo rápido. Eu sei usar o computador, coisa que aquela lá de 40 anos não sabe nem ligar. Então o jovem, quando ele tem uma coisa na mão, às vezes o carro do pai é um carro importado, um carro bonito. Então o jovem já se sente a cerejinha na ponta da torta. Eu sou importante, olha o carro que eu estou dirigindo. Ou então o jovem, se é aquele que sabe dançar, ele dança, ele se faz, ele se exibe, ele acha que ele é melhor como ser humano e ele está acima dos demais porque ele sabe mexer as pernas. Ou se é o jovem que tem a namorada mais bonita, é o rapaz mais popular do colégio, ou a moça, eles se sentem o dono da cocada. Só que eles não conseguem visualizar que eles estão enclausurados em um mundinho que ainda está desabrochando. Eles não conseguem visualizar que eles não vão estar para sempre com os corpos bonitos, que eles não vão estar para sempre dançando bem como eles se dizem dançar, eles não vão estar para sempre sendo em ponta a tecnologia atual, a não ser que eles peguem um curso de tecnologia avançada e aprofundem por toda a sua vida sempre trabalhando na área. Sabe, as moças, elas não podem pensar que elas são sempre as princesas da escola, as mais bonitas, as mais populares, o grupinho. Meus irmãos, então a juventude é uma idade muito pesada, porque infelizmente tem um orgulho, uma prepotência, uma soberba muito grande no coração de muitos jovens. Eles não conseguem raciocinar, a não ser que seja um jovem que desde cedo foi instruído, que o pai, que a mãe sempre instruiu eles bem, no caminho correto, sempre corrigiu, sempre mostrou o que é certo, sempre mostrou o que é errado, sempre foi companheiro, amigo. Então eles tendem a crescer com mais maturidade, né? Você vai dando um pouco de responsabilidade para eles, eles têm que dar valor. Mas infelizmente a gente está vendo que a maioria é tudo como gado solto, que está correndo impetuosamente para o abismo. Então Deus, ele fala que jovem, que criança não vai escapar. E ele pula para a categoria também dos velhos, os de idade bem avançada. Normalmente, quando a gente vê uma pessoa muito idosa, a gente tende a falar, oh, tadinho, virou criança de novo. Oh, tadinho, virou criança de novo. Como é bonitinho, como é bonzinho, aquele mocinho, aquele senhor, aquele velhinho, né? Mas é mais ou menos uma carcaça que o ser humano coloca sobre si, o de colocar a imagem da velhice. É como se a pessoa, aqui na Itália, tem uma palavra que é quase que um palavrão, fala rincoglionita. É como a pessoa fica um pouco, como é que eu vou dizer a palavra em português, rincoglionita, seria uma pessoa, é como se a pessoa, ela voltasse, ela se voltasse atrás, ela ficasse boba. Uma pessoa que passa a não ter mais culpa, quase que inocente de novo. Uma pessoa bobona, rincoglionita, já não pensa mais, já não age mais, já não raciocina mais, as palavras já não são mais válidas, é aquela pessoa quase que inválida. Então a gente tem de olhar para os idosos assim, oh, tadinho, precisa de ajuda e não sei o que, oi, eu sempre ouvi isso, eu sempre ouvi esse tipo de argumento. Mas, meus amados,
A gente não pode deixar de levar em consideração que as pessoas idosas, elas já passaram por aquilo que nós estamos passando. Elas já passaram por uma juventude, pela infância. Elas percorreram uma estrada muito mais longa do que a nossa. Automaticamente, ou eles percorreram uma estrada de mais catástrofes e pecado e depravação total, ou eles percorreram uma estrada mais reta, justa e correta. Então, a gente não pode simplesmente botar a mão nos olhos, olhar uma pessoa idosa e achar que essa pessoa tem que ir para o céu. Essa pessoa tem que ir para o céu, não pode morrer para o inferno, tadinho. É tão velhinho, é tão velhinha, tá doente, tá doente. A gente tem que levar em consideração o que está por debaixo da carcaça da velhice da pessoa. Infelizmente, a gente vê muito pessoas idosas com uma arrogância, uma prepotência, uma soberba, quase que como a do jovem. Por quê? Porque acha que porque é velho, é experiente, é maduro, sabe tanto. Tem pessoas que confundem o saber na prática da vida, no sentido, imagina um homem velho, né? E ele sabe fazer um pouco de tudo, sabe ajustar um cano, sabe ajustar uma luz, sabe arrumar uma parede, sabe fazer não sei o quê, e conhece tanta coisa, viajou e teve uma vida de tanta experiência. Mas a maturidade dele de espírito, de intelectualidade, de sensibilidade é zero. Eu conheço assim, eu conheço pessoas assim, sabe? Tem muita experiência de vida na prática das coisas que sempre fez, teve vários tipos de trabalho, viajou vários países e não sei o que, não sei o que, não sei o que, cresceu filho, ajudou os filhos e não sei o que, mas a intelectualidade, a mentalidade dessa pessoa, a maturidade humana, a sensibilidade com as coisas da vida, não. Tem gente que é velho e fala, eu sou de tal religião e basta. Eu não quero nem discutir nada com ninguém. É do jeito que eu acho que é, porque eu fui criada assim e é assim. E não se discute, basta. Sabe? Então, a gente tende a achar que essas pessoas, elas são santas na Terra. Mas não é. É só um ser humano depravado que envelheceu. Ou é só um ser humano depravado que está muito jovem. Ou é só um pequeno ser humano depravado que ainda é uma criança, que perdeu a idade da inocência e tem prazer no mal. Tem prazer em praticar o pecado já. Todos nós em comum temos isso. A diferença é o acúmulo do pecado nos anos que se passaram dos velhos. Então Deus, ele não olha o ser humano como uma criança, ou como um velho, ou como um jovem, ou como um adulto. Deus, ele olha o coração. Deus, ele vê realmente a intenção, o que tem naquele coração. É por isso, meus irmãos, que nós estamos caminhando nesses dias, prestando atenção nas palavras de Jeremias, porque é isso que a gente está vendo, corações duros, corações pesados, corações resistentes, corações que não querem ouvir a palavra de Deus, que diz, olha, conserta a sua vida, dê atenção ao que está escrito na minha palavra, porque eu estou vindo com juízo. E elas não. E olha só, diz aqui que os líderes do povo tratam da ferida como se ela não fosse grave. E ainda dizem paz e paz, quando não há paz alguma. Se você vai na maioria das igrejas do mundo inteiro, de qualquer religião que seja, eles estão falando paz e paz. Ou eles estão falando de paz porque estão em paz, ou eles estão falando de paz porque querem um acordo de paz. Você vê o Papa girando o mundo inteiro aí fazendo isso. Você vê vários pastores no mundo inteiro aí batendo palma nos púlpitos, dizendo que tem paz, que tem prosperidade, que tem alegria, que tem vitória. Sabe? Estão profetizando que os seus países pertencem a Deus e que Deus que está pertencendo, né? E tratam da ferida do povo como se ela não fosse grave. A gente vê o resultado de tudo isso. Boate gay, boate gospel, filme pornográfico evangélico e coisas que a gente está falando todo dia. Parece repetitivo, mas isso é o fruto de uma ferida maltratada. Porque a cabeça das pessoas que ouvem esses líderes, elas não escutam qual é o tamanho da gravidade do pecado sexual, mas eles escutam. Que a gente precisa evangelizar aquele povo que está lá no mundo. Então a gente vai abrir tal estabelecimento e nós vamos fazer esse trabalho. Sendo que as suas próprias ovelhas estão indo para casa fazer pecado. Sabe? É aí que tá. E os líderes até eles mesmos estão adulterando.
Então, eles tratam da ferida do meu povo como se não fosse grave. Dizem paz e paz, quando não há paz alguma. Paulo Júnior já disse sobre isso. Ele diz, gente, tá uma bagunça. Deus, ele vai vir fulminar e etc. E os outros aí estão dizendo paz e paz e paz, e não há paz alguma. Não é a realidade. Agora, se você vai lá no versículo 16, vem um alerta. Diz o Senhor, assim diz o Senhor. Ponham-se nas encruzilhadas e olhem. Perguntem pelos caminhos antigos. Perguntem pelo bom caminho. Sigam-no e acharão descanso. Deus aqui, ele está convidando o povo a voltar ao arrependimento. Deus, ele está convidando ao povo a olhar os valores antigos. Hoje a gente precisa falar muito sobre isso, né? Hoje tudo é normal. Hoje um homem, um pai de família, outro dia estava num programa de televisão, porque o filho é homossexual, um jovem, um rapaz é homossexual. O pai não aceita. O pai não aceita, um senhor já de cabeça branca, não aceitava. O filho, o que ele pegou e fez? Pegou e botou fogo na moto do pai, revoltado. E depois levou o pai como que fala? No juiz, né? Na justiça. Tem um programa aqui na Itália, se chama Fórum. Então é um tribunal, tem um juiz e tem as duas pessoas, cada uma com a sua acusação. E esse filho, já um rapaz de mais de 18 anos, né, quase 20 parece, estava exigindo do juiz que ele desse ao pai a obrigação de sustentá-lo. Primeiro ele jogou fogo na moto do pai, se revoltou contra o pai não quer aceitar ele como homossexual e disse, você tem que sair de casa, tem que arrumar a sua vida, eu não sou obrigada a te sustentar mais, você é maior de idade. E o filho, não, porque eu não consigo arrumar um emprego, eu não posso ficar abandonada assim, meu pai tem que me sustentar. E a conversa que gerou, o juiz bateu o martelo e deu razão pro rapaz. E todo mundo bateu palma pro rapaz, porque ele é homossexual. É a natureza dele, ele nasceu assim, ninguém pode aprisionar aquilo que o ser humano é. E aquele pai não tinha o direito de bater de frente contra o filho, mas o filho teve direito de botar fogo na moto do pai, o filho teve direito de ficar com 20 anos de idade, vagabundo dentro de casa, coçando saco, desculpa a expressão, para o pai ainda ter que, com a aposentadoria dele, sustentar os gostos do filho. E todo mundo bateu palma pro filho. O pai na televisão, você olhava a televisão assim, esse programa passa meio-dia, você via, cara, né, a expressão daquele moço. Ele olhava para o público batendo palma pro filho dele, que estava totalmente errado. Não só pelo fato de ser homossexual, mas pela rebelião que ele foi causando com o pai. As acusações e tudo que ele praticou, o juiz deu razão pro rapaz. Quer dizer, o moço na hora ele ficou olhando pro juiz, ele ficou olhando pro filho, e o filho rindo, com aquele riso de soberba. Haha, viste, eu sou melhor, eu tenho razão, aquele velho lá, o que interessa? É nisso que nós estamos. É isso o ponto que chegou. E eu fiquei boba, eu falei, gente, esse povo não tem noção do que eles estão fazendo. A Bíblia diz, olhem, voltem, perguntem pelos caminhos antigos, pelo caminho bom, sigam-no e acharão descanso. Aqui naquele caso do rapaz e do pai, qual era o caminho antigo? Era o caminho em que o filho respeitava o pai. Eram os tempos em que os filhos temiam seus pais. É o tempo que os filhos ajudavam, auxiliavam os seus pais. Principalmente os rapazes. Numa determinada idade, tinha que ir trabalhar, tinha que preparar a vida. Se você não casou e não tem uma esposa, você vai trabalhar e vai ajudar dentro de casa, porque você já é um homem ou você já é uma mulher. Você vai ajudar sua mãe está com 60 anos, então você tem que cuidar da casa mais do que ela. Não pode deixar com que ela ainda continue carregando esse peso por anos e anos aí à frente. Mas é valor invertido. Meu pai é antigo, ele não entende que meu negócio é outro homem, não é mulher mais. E aquele moço ficou perplexo, você via ele olhando para os caminhos antigos e ele vendo o filho dele numa condição completamente deplorável. E Deus, ele próprio, convida a nós a colocarmos nas encruzilhadas e olhar. Por que na encruzilhada? Porque uma encruzilhada é o mesmo que um caminho de decisão. Você pode ir pelo lado direito ou pelo lado esquerdo, ou você pode ir por mais de um caminho, mas você vai olhar por todos os caminhos que estão à sua frente e vai tentar olhar o caminho antigo, o caminho certo, o caminho que ainda tem o pudor, o caminho do respeito.
E aqui a Bíblia fala, bom caminho. É quando a gente na nossa vida olha para trás e enxerga o bom caminho. Aqui, por exemplo, para quem está desviado, para esses cristãos que estão desviados, Deus olha e fala, olha para trás, quando você um dia teve um encontro comigo e com o tempo você se desviou. É isso que Deus está chamando. Deus ele vai alertando o povo. Mas vocês disseram, não seguiremos. Não seguiremos. Com ponto de exclamação, como alguém que está gritando. Mas vocês disseram, não seguiremos. Coloquei sentinelas entre vocês e disse, prestem atenção ao som da trombeta. Olha só, coloquei sentinelas entre vocês e disse, prestem atenção ao som da trombeta. Em Israel, a trombeta também ela era tocada para anunciar certas coisas. Por exemplo, tinha um toque de trombeta que ele anunciava que o povo tinha que se preparar para a guerra. Tinha o toque da recolhida, tinha o toque da trombeta que o povo entendia que era para fazer uma reunião solene na assembleia. Tinha o toque da trombeta que anunciava festa. Quer dizer, hoje nós temos a internet, a gente tem o jornal, temos os meios de comunicação, não precisamos da trombeta, mas naquela época, sem a tecnologia, então do modo como eles tocavam a trombeta, todo mundo já entendia o que queria ser dito. E aqui está dizendo, coloquei sentinelas entre vocês e disse, prestem atenção ao som da trombeta. No caso, essa trombeta que estava sendo tocada cá, era a trombeta do chamado ao arrependimento. Livro de Jeremias, até o capítulo 6, a gente vê Deus anunciando desastre, anunciando juízo e anunciando arrependimento, pedindo ao povo para se voltar. Essas sentinelas são os servos de Deus espalhados entre o povo. Hoje nós estamos com sentinelas espalhadas entre o povo, clamando a trombeta da palavra de Deus, dizendo, arrependa-se, 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 volte-se para os seus bons caminhos, caminhos velhos bons, caminhos que ainda tinham valor. Faça um checklist da sua vida, comece a consertar, porque está vindo o juízo. E olha, a gente não está falando daqui a 10 anos, não. O juízo está vindo daqui a alguns pouquíssimos meses no Brasil e no mundo. A gente já está vendo, ele chegou já em vários lugares. E é inevitável, vai chegar na sua cidade, vai chegar no seu bairro, vai chegar na sua casa. É isso que está sendo dito. Mas vocês disseram, não daremos atenção. Vejam, ó nações, observe a assembleia, o que acontecerá a eles? Ouça, ó terra, trarei desgraça sobre este povo, o fruto das suas maquinações, porque não deram atenção às minhas palavras e rejeitaram a minha lei. De que me serve o incenso trazido de Sabá ou o cálamo aromático de uma terra distante? Os seus holocaustos não são aceitáveis, nem me agradam as suas ofertas, assim diz o Senhor. Estou colocando obstáculos diante desse povo. Pais e filhos tropeçarão neles, vizinhos e amigos perecerão. É inevitável, meu amado, é inevitável, minha amada, vizinhos nossos, amigos nossos, pais e filhos vão tropeçar nessa era, nesses tempos, nesse último período, antes do juízo final. Pais e filhos, vizinhos, pessoas que você conhece, que você vê todo dia caminhando para cima e para baixo, vão cair, vão sofrer a ira de Deus. É inevitável. Deus ele coloca a coisa de um modo muito geral, mas ele traz também de um modo muito próximo, muito profundo e íntimo de nós. Ele está dizendo que é o que vai acontecer. Ele vai colocar obstáculos diante desse povo. Pais e filhos tropeçarão nesses obstáculos. Vizinhos e amigos também perecerão. Assim diz o Senhor. Veja, um exército vem do norte, uma grande nação está sendo mobilizada desde os confins da terra. Eles empunham o arco e a lança. São cruéis e não têm misericórdia. E o barulho que fazem é como o bramido do mar. Vêm montados em seus cavalos em formação de batalha para atacá-lo, ó cidade de Sião. O norte, de cima. Eu acho que hoje nós podemos também entender o norte de Deus como o de cima. O norte ele está sempre acima do sul. Ele está acima do leste e do oeste. Deus hoje ele está trazendo um exército que vem do norte sobre a terra. Deus hoje vai trazer um exército comandado pelo anticristo.
Deus ele vai trazer também um exército de ira no planeta Terra. São as taças da ira de Deus, os cálices e tudo que vai acontecer que está lá em Apocalipse. Continua. Ouvimos os relatos sobre eles e as nossas mãos amoleceram. A angústia tomou conta de nós, dores como as da mulher que está dando à luz. Olha só. Dores como a mulher que está dando à luz. A Bíblia diz que no final dos tempos, o bramido, o gemido da natureza, seriam como as mulheres em trabalho de parto. Deus ele usa muito esse tipo de expressão. E hoje a gente está exatamente vivendo isso. Aqui continua, não saiam aos campos, nem andem pelas estradas, pois o inimigo traz a espada, e aterrou por todos os lados. Ó minha filha, meu povo, ponha vestes de lamento e revolva-se em cinza. Lamente-se com choro amargurado, como quem chora por um filho único, pois subitamente o destruidor virá sobre nós. Quer dizer, como se Deus ele estivesse clamando, arrependa-se, 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 porque eu estou vendo, a ira está chegando. O profeta está dizendo isso, mas Deus está clamando. Ainda tinha tempo. Eu o designei para examinador de metais, provador do meu povo, para que você examine e ponha à prova a conduta deles. Todos eles são rebeldes, obstinados e propagadores de calúnias. Estão endurecidos como o bronze e o ferro. Todos eles são corruptos. O fole sopra com força para separar o chumbo com fogo, mas o refino prossegue em vão. Os ímpios não são expurgados. São chamados prata rejeitada, porque o Senhor os rejeitou. E aqui termina o capítulo 6 de Jeremias. Deus ele está provando com todas as formas que por mais que se trouxe advertência, por mais que as sentinelas se levantaram e clamaram, por mais que houve o clamor das sentinelas pedindo arrependimento, pedindo o povo para voltar, eles eram rebeldes. E a Bíblia diz que os ímpios não são expurgados. Aquilo que não presta, não presta. O coração de uma pessoa que não quer a Deus, ele é um coração completamente sem esperança. Eu não sei quais são as pessoas que são assim, mas o Espírito Santo de Deus, que sonda tudo, Deus mesmo, na sua onisciência, ele sabe. Então, meus amados, eu estou fechando a minha Bíblia, mas eu quero deixar para vocês a palavra de hoje. A gente precisa se arrepender. Olha, nós estamos já a semana inteira, hoje é quarta, quinta, hoje é quinta-feira, dia 11, desde segunda-feira, que a palavra está sendo essa. Está sendo uma palavra dura, mas uma palavra sincera. Hoje nós estamos como nos tempos de Jeremias. Não é Jeremias clamando nas praças do mundo, mas são as sentinelas de Deus clamando na praça. Eu creio que se alguém me perguntasse, Ana, qual é o ministério que Deus te deu? Eu diria que eu sou uma sentinela, porque eu já estou aqui há tanto tempo clamando arrependimento para quem está escutando nesse canal. Eu não sei quantas pessoas escutam essa mensagem de hoje, mas eu creio que Deus ele sabe aonde levar essas palavras, porque a Bíblia diz que a minha palavra vem e volta, mas não volta vazia. Antes, ela cumpre o propósito pelo qual ela foi designada. Então eu tenho certeza que essas palavras elas vão aonde elas precisam ir. E ninguém que as ouvir vai poder dizer, ninguém me falou nada, ninguém me advertiu de nada, ninguém me mostrou nada. Nós não somos culpados se você que está ouvindo essas palavras continuar no seu caminho de obstinação na sua vida. Porque aí você vai responder com Deus. Você não tem desculpa. Preste atenção, o mundo ele é um celeiro, onde Deus permite o ser humano provar para ele mesmo quem ele é. Para que na eternidade ele não tenha desculpa para dizer, mas eu não fiz nada. Deus vai falar, não, você viveu uma vida na terra, o suficiente para provar para você, para todo o céu, para todas as criaturas celestiais, para mim, para os anjos, para os demônios, para as outras testemunhas, que você é o que é e basta. Então, nós não temos aqui a responsabilidade
de virar diante de Deus para responder pela vida daquele que é rebelde. Aquele que se rebela, ouvindo a mensagem de advertência do Senhor. Meus irmãos, eu tenho que concluir, mas eu digo, os dias que estão se aproximando são maus. Olha, meus irmãos, pela lógica, aqui a gente não está falando só de sonho e visão, não. Eu estou falando isso todos os dias e eu vou continuar falando enquanto meu coração pedir para falar. Olha, a gente não precisa olhar para sinal, não. Basta a gente ver a rebelião do ser humano na terra. Basta a gente ver o tamanho da calamidade, da maldade que está espalhada em todos os cantos. Basta a gente ver as abominações que estão acontecendo em todo o mundo. Olha, tá fedendo muito. As coisas estão pesadas. Eu vejo um mundo diverso de mais de 10 anos atrás. 10 anos é pouco demais. E em 10 anos o mundo mudou radicalmente. Então, meus irmãos, preparemos a nossa casa, que é a nossa vida. Estejamos sempre prontos. Desculpa, engasguei. Estejamos prontos. Prepare a sua vida. Olha, eu vou falar uma coisa aqui que eu quero colocar de um modo geral. Se você acabou de se converter e você está caminhando fielmente com a decisão que você encontrou Deus de verdade, você está realmente convencido de que a sua vida é essa, que você quer Deus e basta. Eu vou te aconselhar a procurar uma igreja próximo da sua casa. Você vai nessa igreja, você assiste 2, 3 cultos, assiste 5 cultos, ou 2 ou 1, e presta atenção pelo que você tem aprendido até aqui, com as coisas que você tem enxergado. Você presta atenção e você fala: meu Espírito Santo, amado da minha alma, me leva a um local onde eu posso ter a dignidade de ser batizado. Porque, meu irmão, a palavra de Deus diz: aquele que crê e for batizado será salvo. O batismo, ele é um mandamento de Deus. Deus, ele nos deu esse pedido de que nós temos que batizar. A gente vê João Batista batizou Jesus, porque Deus, ele pediu esse tipo de ritual, vamos dizer assim. Então você procura uma igreja, nem que seja a menorzinha que você encontrar, procura um pastor, fale para ele, fala: olha, eu quero me batizar, eu quero me preparar para o batismo, eu quero me batizar o mais rápido, eu aceitei Jesus, eu estou lendo a Bíblia, eu estou orando, eu estou estudando as coisas de Deus, e eu quero obedecer o que Deus nos manda, eu quero colocar minha vida em ordem. Tudo que está, meu amado, minha amada, ao seu alcance, para você arrumar a sua vida, faça. Olha, eu comecei há 5 anos a colocar minha vida em ordem. Eu morava junto com meu marido. E eu não era casada. E a gente já estava com 2 filhos. E eu sempre soube que aquilo estava errado. Eu precisava, por mais que eu tinha amor a Deus e por mais que era difícil casar com meu marido por motivo burocrático. Meus irmãos, enquanto eu não casei, eu não tive paz no meu coração. E eu casei. Hoje, quando eu vou na igreja aqui na Itália, eu posso participar da Santa Ceia, coisa que eu já não participava há muitos anos. A igreja não faz Santa Ceia todo mês, nem toda semana. Eu nem sei como é que eles têm o critério. Mas eu sei que eu já consegui participar 2 vezes da Santa Ceia na minha igreja. Eu posso dizer a minha, né? Eu sou batizada, eu batizei em 1998. A igreja na qual eu batizei hoje, ela está apostatada. Agora. Porque ela caminha com o mundo, ela está caminhando com o mundo, ela está caminhando de mãos dadas com o sucesso dos gospels do mundo, ela está fazendo uma série de coisas estranhas aí em Belo Horizonte, por aí vai. Mas eu batizei naquela igreja em 1998 e eu senti a bênção de Deus na minha vida. Meus irmãos, a gente não pode ficar questionando muito, a gente tem que obedecer. Olha, tem coisas de Deus que a gente precisa simplesmente obedecer. Se você está com uma mulher ou com um homem e você tem filhos com essa pessoa, você vive em família, vocês construíram uma casa, vocês vivem realmente uma família, não se casou no civil. Eu não estou nem falando no religioso. Eu não casei no religioso, eu casei só no civil. Você case no civil. Você acerte. Ah, mas eu preciso fazer uma festa, eu preciso fazer uma surpresa, eu preciso... Não, meu amado, minha amada. Resolva o problema. Lave as suas mãos. Esteja em trabalho de organização. Ainda que você com o arrebatamento não consiga ter casado. Mas você está correndo atrás. E você, enquanto não casar, pare a vida sexual com seu companheiro ou com a sua companheira. Porque você está em fornicação. E isso é pecado.
Se você está ouvindo essas mensagens, Jesus está voltando, você está com uma pessoa e não se casou com essa pessoa e está tendo uma vida sexual ativa, você está em fornicação. É nosso dever advertir as pessoas da coisa como ela é. A gente aqui não está cuidando da ferida do povo como se ela não fosse grave, mas é uma ferida profunda. A vida sexual da pessoa precisa ser santa. A sua casa, o seu leito matrimonial tem que ser santificado. Então você precisa ter uma vida santa, uma vida sexual santa. Você precisa se batizar, porque é um mandamento de Deus. Você precisa, nesses meses que nós temos, eu não sei quantos são, mas são meses. São meses. Nós não estamos falando mais de anos para ser arrebatado. Nós estamos falando de meses, porque está muito forte no coração de todos nós. Hoje Deus está trazendo uma convicção que nós estamos muito mais próximos do arrebatamento do que nós não imaginamos. E eu coloco isso de todo o coração, é questão de meses. Então, minha querida, meu querido, você precisa legalizar a sua vida. Se você tem um trabalho e nesse trabalho você está roubando de algum modo, seja qual for, em nome de Jesus, em nome de Jesus, saia desse trabalho. Ah, mas é minha única fonte de sustento. Meu querido, minha querida, arruma uma outra solução, por mais que você esteja com problema. Se você na sua casa tem gato com a luz, ok? Você puxou um fio e você está usando a luz de graça. Ah, porque a conta está chegando nas estrelas. Eu estou passando por isso na minha casa, meus irmãos. Mas glória a Deus, o meu marido é eletricista. A coisa mais fácil do mundo para ele é fazer um gato. E não é que é um gatinho vagabundo que a gente vê aí, os caras subindo em poste, não. Ele sabe fazer a perfeição, que você não sabe distinguir de quem é que foi feito o trabalho, se foi da companhia energética ou do meu marido. Mas eu glorifico a Deus, porque Ele está continuando a manter a coisa na honestidade. Por mais que vai vir cara corrente, Ele não consegue cair no pecado de roubar. Se você é dono de uma atividade comercial, você tem uma loja, você tem alguma coisa, e você não está emitindo todas as notas fiscais e todas as coisas de documento que você precisa. Em nome de Jesus, comece a acertar a sua vida. Comece a acertar a sua vida. Olha, nós temos um bar, que é uma pizzaria e um restaurante. A gente vende bebida alcoólica. Eu não. Eu vendo pizza, eu vendo pasta. Mas a gente tem cerveja, a gente tem bebidas de coquetel. Mas Deus é tão bom na minha vida. E com meu marido, que eu nunca vi. Olha, são anos que a gente já está ali vendo esse nível, dessa vida. Eu nunca vi ninguém beber até cair. Eu nunca vi bebendo, fazendo espetáculo. Eu nunca... Assim, meu marido, ele vende 2 cervejinhas pequenininhas. Porque aqui na Itália o povo não compra a garrafa de 1 litro. Igual a gente vê no Brasil, os engradado de cerveja, que o povo vai bebendo até feder cerveja, né? Soa cerveja, xixi de cerveja, cocô de cerveja, tudo cerveja. Não, aqui é uma garrafinha pequenininha e os caras bebem 3, 4 no máximo, tá? Teve agora essa semana um velhinho que ficou ali bebendo cerveja uma atrás da outra. O Pepe, meu marido, disse que eles beberam 10 cervejas, aquele velhinho. Mas as 10 cervejas foi 5 litros. Ele saiu meio cansado, velhinho, mas em momento nenhum a gente viu confusão, escândalo, bagunça, porque é um estabelecimento familiar. Mas eu coloco para vocês, não depende de mim, porque se dependesse de mim, eu não venderia próprio. Eu ia vender só bebida, suco, refrigerante, mas infelizmente é uma atividade comercial, e isso aí a gente faz. Mas se você é dono de um restaurante, amém, glória a Deus por isso. Mas se você é dono de um boteco, aí a conversa muda. Porque quem vai num boteco vai para encher a cara. Ou tô errada? Comece a pensar realmente, mas eu posso continuar com essa atividade. Eu posso continuar a alimentar o vício dos alcoólatras que vêm aqui. Entendeu? Comece a pensar, meu querido, minha querida. Se você vende cigarro, isso aqui me sustenta realmente? Ou eu posso eliminar esse tipo de produto do meu estabelecimento? O cigarro mata, justo? Então, meus irmãos, Deus está nos convidando a consertar a nossa vida. A nossa mão tem que ser limpa diante de Deus, não tem que ter sangue de gente nas nossas mãos. Eu não quero que ninguém morra com o fígado explodido porque eu estou vendendo uma garrafa de cachaça. Se é assim, eu prefiro nem comprar cachaça, porque quando o cara chegar, eu quero uma cachaça, não tem. Não tem.
posso te oferecer um copo d'água, um suco, uma Coca-Cola, posso te oferecer, mas a cachaça não tem, sabe? Aquilo que está no seu controle, aquilo que você pode decidir, porque igual eu sou casado com um homem do mundo, eu não posso chegar lá e tirar todas as bebidas alcoólicas. Não, álcool a gente não vende, basta. Não está na minha capacidade de decidir isso. Mas se fosse na minha capacidade, você pode ter certeza, eu eliminaria o bar. Eu ficaria só com o restaurante, a pizzaria, aquela bebida básica que se bebe quando vai comer fora. Mas não depende só de mim. Mas aquilo que depende de mim na minha vida, eu já resolvi tudo. Eu posso falar para os irmãos. Então, minha querida, se você tem usado determinados tipos de vestidos sensuais, não precisa estar com o seio de fora, não precisa estar com a perna de fora. Precisa só estar com um vestidinho contornando suas curvas. Um belo batom que exibe muito seus lábios, a sua boca, seus cabelos, o modo como você penteia seu cabelo, como você joga seu cabelo. A mulher, ela sabe. A mulher, ela sabe quando ela é sensual e quando ela é decente. A mulher, ela sabe. Então, meu querido, minha querida, são meses que a gente tem para acertar. Se você está indo para a escola, você está estudando e você está pulando coisas e está embrulhando e está arrumando um jeito, né, de colar quando tem a prova, aí você fica colando. Eu já colei muito quando eu era jovem. Para. A mentira não pode mais fazer parte da nossa vida. São tantos os pecados, meus irmãos. Ontem mesmo eu confessei aqui no YouTube, eu faço questão de confessar porque eu sei que às vezes a pessoa não tem ideia de coisas que ela está fazendo que possa ser pecado, mas é pecado. E a gente precisa ser testemunho, testemunho, testemunho constantemente na vida uns dos outros. Então, meu querido, o que você está deixando seus filhos ver na televisão, na sua casa, como você está tratando sua família, quanto que você tem transcurado certas pessoas ou não. Então, é tempo, nós temos poucos meses para nos consertar. Nós temos poucos meses para nos consertar. Eu me sinto uma sentinela que clama no deserto. E nessa manhã do dia 11 de junho, eu estou te convidando a voltar atrás nos caminhos antigos, no bom caminho. E falar, Deus, mostra para mim o que está acontecendo na minha vida que não está bom. O que eu estou fazendo que está errado? O que eu preciso colocar em ordem? E eu tenho certeza que se você pedir de coração, o Espírito Santo não vai demorar um segundo para te mostrar. Olha, eu estou tendo testemunho de 2 irmãs já esses dias que elas estão conseguindo fazer paz com pessoas do passado dela, que elas tiveram um desentendimento e o próprio Deus está colocando no caminho delas essas pessoas. Tem uma irmã que ela estava super bem, ela está recebendo tanto de Deus e tal, e ela estava como que brigada com uma irmã. Por motivos bobos, passados, ela estava e ela não conversava. Teve aniversário, parece que na casa dessa irmã, alguma coisa assim, eu não sei. Teve um evento, né, que juntou a família inteira. E olha como que Deus é lindo. Essa irmã que não conversava com ela há tanto tempo, ligou para ela e chamou ela para vir comer na casa dela. E é uma pessoa do mundo. A irmã parece que não é convertida. Ligou para a irmã, ó, vem comer na minha casa. E ela me falou, Ana, eu estou feliz que uma irmã que já não conversa há tanto tempo me convidou para ir para a casa dela participar da festa. Depois ela contou, cheguei lá, a gente se abraçou, fizemos as pazes, estou bem, não estou com raiva. Tem uma outra irmã nossa em Jesus, ela teve a oportunidade de ir num casamento fora da cidade dela. E ela estava com algum problema com a família, sogra, cunhada, ela disse que já não conversava com eles há anos, né? Porque ficou aquela coisa no ar, né? Ficou aqueles problemas passados, ficou tudo embargado, vamos dizer assim. E ela disse que teve a oportunidade agora de ir num casamento na cidade da família, encontrou de novo a família inteira. E ela disse que ali ela lavou. Ela pôde falar de Jesus, ela abraçou todo mundo, todo mundo tratou ela bem. Quer dizer, consertou uma situação que parecia, né? Ah, mas vocês não estão nem brigados, tá só aquele silêncio no ar, mas não é. Deus, ele está trazendo realmente para o meio do povo dele o conserto. E é por isso que eu falo com muita certeza, se você precisa arrumar coisas na sua vida, você fala, Deus, mostra para mim. Mostra para mim. Sonda-me o coração e vê se há em mim algum caminho mau, como dizia Davi. Davi chegou num ponto que ele falava assim com Deus. Sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau. E Deus sondava, via e mostrava. E Davi consertava. Então, meus amados, esse é o tempo. É essa igreja que Deus vai arrebatar. Uma igreja que se encontre
com a papelada em ordem, com os documentos para ir para o céu em ordem. Deus, ele deu o mundo para ser o nosso campo de batalha. É aqui que a gente vai crescer, é como se fosse uma prova para a eternidade. É aqui. Nós estamos num período que nós precisamos tirar, limpar e fechar o teste da salvação. Não é pela nossa obra que nós somos salvos, é pela nossa fé, mas Deus, ele nos deu a condição e ele nos deu o trabalho de trabalhar nessa terra e construir, consertar, acertar, ajustar a nossa vida. Existem tantas coisas que a gente tem condição de colocar em ordem. Talvez você é dono de um restaurante e você, às vezes, quando cozinha, faz muita coisa e sobra. Não tá babujado, não tá mexido, aí você vai e congela aquele negócio ali. Aí pro dia seguinte você tenta usar. Aí não usou, não, você congela de novo, porque você tem dó de jogar a comida fora. E ali você começa a transcurar e correr o risco de dar uma intoxicação no seu cliente. Isso é pecado. Então, ou você não faz mais esse tipo de coisa, ou você cozinha menos, mas não transcure nada. Tenha a sua cozinha limpa, bem higienizada, tenha o seu local de trabalho bem cuidado. Às vezes eu tenho meu cunhado aí em Belo Horizonte, que ele tem uma loja de rodas, e os funcionários deles todos fazem errado. Roubam, enrolam, embrulham, vão trabalhar justo por ir. E ele, meu cunhado, ele não é crente, mas ele está pagando todo mundo no mês. Chegou a data de pagamento, ele paga o salário de todo mundo. Ele é muito correto. Ele faz a parte dele. Mas o funcionário não. Porque o funcionário faz tanto que me interessa. Não é que é minha a loja. Não é que é minha responsabilidade. Ele tem que só que me dar o dinheiro. O importante é que eu chego no horário e faço o meu trabalho. Se você é operário de alguém, funcionário de alguém, eu te convido a ser uma bênção no seu trabalho, a ser realmente uma pessoa que faz o seu melhor. Você tem uma atividade para fazer, faça ela como se fosse a última vez que você vai fazer. Porque nós chegamos num tempo, meus amados, que tudo que nós temos que fazer, nós temos que fazer o nosso melhor, com excelência, como se fosse a última vez. Você precisa servir. Ah, mas eu não sou pago para fazer tal coisa, não interessa. Se você tem a disponibilidade de dar uma mão, dê uma mão. Faça alguma coisa. Ah, mas tá sujo o chão, tem aquela sujeira ali, mas eu não estou sendo pago para ser faxineiro. Eu sou pago para trabalhar no computador. Levanta, pega a vassoura, vai lá e limpa. Sirva, seja humilde, seja bênção. Sirva, seja um exemplo. Se você conhece uma família que está passando dificuldade financeira e você tem condição de ajudar, ajude. Sirva. A Bíblia diz que quando você dá de vestir, ou dá de beber, ou ajuda um desses pequeninos, é a Jesus que você está ajudando. Se você tem condição, porque você tem tanto, divida os seus bens com os outros. Nós não estamos aqui pedindo oferta, nós não estamos aqui pedindo dízimo, mas nós estamos pedindo a você que seja bênção na vida de quem está ao seu redor. Procure terminar os seus dias nessa terra em excelência. Pode ser difícil, até que sim, mas se você praticar um dia após o outro, como o alcoólico, né? O alcoólatra, ele evita um gole de cada vez. E cada gole que ele evita, ele se afasta do vício. E ele está mais próximo de uma vida sana. Assim também, nós temos um câncer chamado pecado. E isso é uma desgraça na vida de toda a igreja. Nós estamos contaminados, meus irmãos. Não adianta falar que nós estamos bem, que nós estamos no pique, na estrela. Não! Nós somos depravados. Mas a gente precisa viver um dia de cada vez como se ele fosse único. E a gente precisa encerrar cada um desses dias com a chave de ouro. E levantar no final do dia a mão para o céu e falar: Deus, eu consegui concluir mais um dia. E agradecer a Deus pela paciência que Ele tem com cada um de nós. Porque Deus, Ele tem uma paciência. Se nós tivéssemos ideia da paciência que Ele tem com cada um de nós, entendeu? É misericórdia. Você ainda está respirando somente por causa de uma coisa chamada misericórdia de Deus. Então, já que Deus está te oferecendo uma nova chance a cada minuto da sua vida, porque para falecer não precisa de horas. Para falecer precisa só de um suspiro. É quando o espírito sai, a pessoa morre. É segundos para morrer. Então, dê valor a cada segundo que você tem nessa terra. Amém, meus irmãos? Sintam isso. Ana Paula é uma sentinela que está advertindo, está cuidando da ferida do povo. Vocês estão me ouvindo? Então eu considero quase que como se vocês fossem meu povo, mas não são meu povo, vocês são o povo de Deus.
E eu tenho essa bênção de poder estar aqui falando para vocês. Então eu me sinto nessa responsabilidade de ser sincera. O pecado tem que ser abolido das nossas vidas, de uma vez por todas. Amém? O Espírito Santo ele vai mostrar para cada um de vocês. E assim, meus amados, eu encerro esse vídeo de hoje. Eu vos abençoo com o santíssimo nome do Senhor Jesus. Que o Espírito Santo realmente esteja trabalhando de um modo muito lindo na vida de cada um de vocês nesses próximos dias. E assim eu vos deixo uma excelente quinta-feira. Eu agora tenho muito o que fazer, realmente, vocês não imaginam. Eu vou correr atrás do meu dia, eu vou colocar minhas coisas em ordem, mas eu vos abençoo com a santa paz do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Aleluia, glória a Deus.